Boa tarde, meu nome é César, eu sou servidor da casa, eu frequento aqui desde 2016 e confesso que eu demorei 8 anos para entrar no SEAC, eu vim morar aqui em 2008. Sou um cara muito rápido, né? Tomo atitudes rápidas, mas valeu a pena a espera. Então hoje nós vamos falar sobre um tema, está marcado aqui. Todos podem trabalhar pelo bem, com bons pensamentos e alegria. Tristeza é ferrugem do espírito. Como quem já assistiu Prevenção do Filho sabe, né? Os temas são extensos, né? Eu não consigo em 20 minutos abordar a extensão dos pensamentos. Então, vocês têm isso no Facebook, né, que fica lá marcado no nosso perfil. E o que é legal, né? Que é uma coisa que o pessoal às vezes não faz, que é uma orientação que a gente faz. Quando você for estudar alguma coisa relevante, o que é estudar uma coisa relevante? Vamos supor, você vai ler um livro, um romance. Conta uma historinha, né? Encontro de João com Maria na praia. Você vai lá, senta, né? Toma um suquinho de maracujá para ficar calmo. E você leu lá o livro a noite inteira, vara a madrugada, chega de manhã, acabou o livro. Você está vendo um filme que você está interpretando na sua cabeça, né? Os livros vão falar da nossa doutrina, né? E de outros assuntos também. Os livros para a digestão posterior, né, que é o caso dos nossos, não adianta, vou repetir, não adianta ler o livro, pegar o livro dos espíritos e ficar pergunta 1, resposta 1, pergunta 2, resposta 2, opa, já li o livro dos espíritos, tá? O que você coloca em prática disso? Não adianta eu ter uma biblioteca cheia em casa, tem livro de romance espírita, a história lá de alguma coisa que aconteceu na espiritualidade, uma psicografia. Agora, conta para mim, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu estou lendo a história dos outros. Eu estava falando com uma pessoa aí. Não é hora de ligar para cá. É que eu não consigo desligar se eu não transmito. Então, falando com uma pessoa aí, estava falando com você, né? Agora sim. Você vai fazer serviço gratuito para mim, de assistente de produção? Obrigado, porque a minha outra produtora não veio hoje. Então, essa situação da gente, a gente quer a resposta muito rápida, né? E eu me considero um ser insignificante, né? Perante o que a gente tem em volta da gente. Então, não tenho pressa de aprender. Aprender não é decorar que nem papagaio de pirata, né? Todo mundo reza o Pai Nosso, Ave Maria, outras religiões, né? Porque o Espiritismo é uma doutrina que não se sobrepõe a nenhuma outra. Você tem que ter um entendimento disso, porque isso te faça bem. Senão não adianta vir aqui. Vem, toma um passe, sai daqui, bate a carteira de um, fala mal de outro, chega o filho, um amigo para pedir um abraço, sabe? Abraço não é nada. Dizem que abraço tem mais valor do que beijo, né? Beijo, eles beijam. Então, a gente precisa se esforçar. Vem aqui, uma horinha que a gente está aqui, faz uma força. Essas coisas, não que eu estou falando, mas sobre os temas. Aproveita, pega alguma coisa para você. Você tem aí no Facebook, tem lá as referências. Dá uma olhada, vê se tem alguma coisa que te interessa para você se desenvolver. E para mim pode servir uma coisa, e para outros aquilo já está incorporado, né, de uma forma ou de outra. Falei demais, vamos voltar aqui a nossa normalidade. Os avisos da semana, começou em fevereiro, dia 6, o curso básico, um curso livre, quer dizer, se vocês puderem participar é uma boa, tem informações básicas sobre o Espiritismo, né?
Vou pedir para vocês ficarem sentadinhos bonitinho, mãozinha para baixo, ou em cima da perna, onde vocês quiserem. Fecha os olhinhos e a gente fazer nossa elevação. É com muita alegria que levamos nossos pensamentos até o nosso anjo da guarda, nosso mentor, que nos apoia nas nossas tarefas de ideal maior, que nos dá a oportunidade de realizar essa projeção. Elevamos nossos pensamentos até Maria de Nazaré, que nos cobre de bênçãos e nos eleva até o nosso Mestre Jesus. E a Ele agradecemos pelo seu Evangelho de luz e por todos os seus ensinamentos. Chegando em Jesus, elevando ainda mais o nosso pensamento, chegamos até o nosso Deus, nosso Pai Criador, e agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Começando o tema da preleção, todos podem trabalhar pelo bem, com bons pensamentos e alegria. Tristeza é a ferrugem do espírito. É um princípio básico do Espiritismo, do Kardec, que é o formatado pela Aliança Espírita, né, que a gente faz parte. E nesses pensamentos, a gente tem que entender que tudo isso, tudo que a gente pode fazer pelo bem, a gente faz com bons pensamentos. Então, assim, é uma mentira falar assim: o cara é ruim, mas ele tem bons pensamentos, né? Está até conversando com uma assistida, né, antes de vir, no primeiro dia, né? Então ela teve a sorte de falar comigo, né, para poder trocar umas ideias. O mais importante da gente não é a gente falar. Isso que eu estou fazendo aqui parece um contrassenso, né? Mas a ideia da preleção é de gerar em vocês um interesse, uma curiosidade, para que vocês encontrem suas dúvidas, as soluções para suas dúvidas, o caminho para que você possa percorrer. A gente não dá nenhuma... A gente não vende nada aqui, um pacotinho tipo 5 gotinhas de manhã, né? Homeopatia, né? Fitoterapia, florais de Bach, né? Ou uma garrafada, né? Para passar algum mal, né? Arranjar um namorado, uma namorada, mas a gente não tem essas coisas aqui, né? Então, essa postura de a gente poder trabalhar pelo bem tem diversas coisas que vocês já ouviram falar, que é a mão esquerda não vê o que a mão direita está fazendo. A gente tem diversos pensadores, a gente tem exemplos, não sei se vocês conhecem Epicteto, né? Marco Aurélio, William Shakespeare, Mark Twain, são os últimos 2 escritores. Eles não eram espíritas, não existia esse conceito. O Aristóteles, muito menos, né? O Aristóteles tem uma frase muito interessante, e a gente não pode achar que esse cara veio do nada, né? Tem uma conexão forte, né? Vocês já ouviram isso, né? Conhece-te a ti mesmo, para depois conhecer a Deus e ao universo. Isso há 4.000 anos atrás, né? 4 dias atrás, 4.000 anos. 4.000 anos rolou muita água na nossa superfície da Terra, com as pessoas, né? Guerras, coisas boas, coisas ruins e tal. A gente tem que se preocupar sempre com a questão de ter a fé.
E eu faço questão de repetir isso em todas as minhas preleções. Como é que eu tenho fé? Como é que eu crio a minha fé? A minha fé é diferente da sua. Eu estou apontando porque eu já conheço pessoas, as que eu não conheço eu não aponto. Então, é uma questão de você sentir que aquilo que você está fazendo tem algum nexo com aquilo que você sente dentro de você. Não adianta comprar um crucifixo, não adianta ir na igreja lá todo domingo rezar. Não é crítica, né? Mas eu não acredito que se eu rezar 90 Ave Marias, uma atrás da outra, vai me trazer algum tipo de benefício. Eu prefiro pegar aquele tempo, ouvir alguém que está precisando, e indicar para essa pessoa, como se faz na programação neurolinguística, como se faz em outras técnicas de abordagem, mostrar para ela, para a pessoa, para mim também, eu faço isso comigo mesmo, existe um caminho. Esse caminho não é tomar, vamos fazer propaganda do Rivotril. Na nossa época aqui, o pessoal mais antigo lembrava do Frontal, Gardenal, umas bombas tarja preta, que a pessoa estava lá com um monte de problema, então ela é na farmácia, tarja preta, o remédio deve custar, não sei se eles têm, R$500, coisa absurda, e o cara comprava, tomava uma, nossa, ele ficava o dia inteiro numa boa. O problema dele não ia embora, mas ele para os outros ficava bem. E para ele mesmo, como é que ele estava? Né? Então não se iludam de vir aqui no centro espírita, tomar um passe, ninguém vai sair do casulo e virar borboleta e vai bater asa. Não vai, eu te garanto. Imagina o tamanho da asa para me levantar e eu bater, né? Tem que ser um tamanho do quarteirão, né? Tem que ser um planador. Então, isso é uma coisa que vocês não podem deixar para depois. Tudo que a gente vai para debaixo do tapetinho hoje, a gente vai precisar mais tarde, seja daqui uma semana ou nos últimos dias antes de ir embora, né, e daqui para uma melhor. Não entenda essas coisas como uma aspereza minha, né? Não é que eu quero que vocês desanimem, muito pelo contrário. Não percam o seu tempo buscando soluções milagrosas. É fácil, se coloca numa posição simples, pega um banquinho, quem não mora em casa, no prédio, então, se põe na frente de uma planta, olha para o céu, né? Não é pegar o vídeo do TikTok. É uma crítica mesmo, desculpa. Imagina quanto tempo que demorou para aquela plantinha que tem um monte de água dentro acontecesse em termos de evolução, para que ela tivesse aquela forma e aquela função. Quanto tempo demora? Às vezes aquela plantinha nasce e por uma questão de diversos fatores não acontece nada que faça ela proliferar, que faça gerar outras plantinhas iguais para permanecer espécie. Imagina quantas espécies que já aconteceram na nossa Terra, né? Vou nem falar de outros mundos, né? Mas falar do que a gente conhece, que elas chegaram e foram embora. A gente não é plantinha, né? Não é rocha, não é areia da praia, né? A gente fala areia da praia, todo mundo lembra aquele negócio, né? Das pegadas na areia, né? Mas é uma ideia que vocês têm que ter para que vocês não se iludam de achar que amanhã as coisas vão ser melhores se você não fizer nada hoje. Não precisa carregar um nas costas, né, fazer musculação, não é isso. Você precisa se melhorar, né? Evoluir, criar subterfúgios, pode escrever a palavra aí, depois eu também vou ver o que quer dizer, para que você evolua. E tem um detalhe importante, depois de acabar o sermão aqui, aí nós vamos acabar. O mais importante disso é que vocês vão perceber que as pessoas que estão em volta de você, que não têm essa sensação, não têm esse desenvolvimento, elas vão ficando para trás, elas não te acompanham mais. Você começa a enxergar com a sua evolução coisas que você não via antes. E é aí que a gente continua valendo do nosso princípio da fé, da caridade, fazer o bem sem pedir nada de volta. Eu tenho que entender que aquela pessoa reagiu daquela forma porque ela não tem outra forma de reagir. Se eu chego aqui,
chega a minha nossa colega aqui, dou um chute na canela, dependendo de como ela seja, ela vai falar assim, nossa, me machuquei. Ou não vai falar nada, tira o pezinho para trás. Ou ela levanta, fecha a mão, né? Transmitido ao vivo para todo mundo, né? Então, isso a gente não pode achar que a pessoa vai entender. Você está na frente de uma pessoa, conversou com ela, o que ela mostra para você é aquilo que ela é, o que ela faz. Falar, né? Qualquer um fala, só abrir a boca, isso é uma coisa. Fazer que é o tal. Você quer se ajudar? Faça. Pode rezar, vem aqui no centro, bem-vinda, reze, se você é da religião que tem rezas lá para você se levar a sua espiritualidade, faça o que você achar melhor. Agora, você é que tem que se colocar como centro das atenções. Faça para você. Quem está em volta vai olhar para você e vai perceber, opa, essa pessoa está melhorando. Ela não era assim, lembra quando ela eu falava alguma coisa para ela ficar chateada, e ela não liga mais, ela me pergunta como é que eu estou, como é que eu estou no trabalho, porque hoje não é socialmente correto. Então, oi, como vai? Tudo bem? Você está bem no seu trabalho? Nossa, eu já estou invadindo, né? Ainda bem que eu sou idoso, então tenho a proteção do Estatuto do Idoso para me proteger um pouco, mas se não, ia ser um festival de crítica. Por sorte de vocês está acabando, né? Deixa eu só revisar um negócio. Tem alguns outros detalhes sobre esse tema. Falar sobre piedade, que é uma coisa que eu ia falar para vocês rapidamente. É um assunto que não é rápido, né? Do nosso comportamento perante os outros, né? A piedade, ela não é carregada num sistema de pena. Ai, tadinha dessa pessoa, não consegue caminhar direito. Tadinha dessa pessoa, ela não entende inglês, então não posso passar para ela um site de curso para ela fazer inglês gratuito lá em Harvard. Não é isso. A piedade é um complemento que a gente falou agora há pouco, que eu tenho que entender que as pessoas, imagina um mundo cheio de Césares, como é que é César? É um problema, né? Todo mundo que nem eu. Então, não pode ser isso. A gente tem que entender, de uma vez por todas, eu tenho uma criança aqui, né? Que todo mundo, seu marido, seu namorado, vizinho, colega do centro, preletor, todo mundo, todos são diferentes. Então, esse entendimento não é falar assim, daqui para frente eu vou fazer diferente. É agir. É você ter a consciência que isso vai acontecer até o último suspiro que você der aqui na Terra. O médico estiver te tratando lá no hospital, né? Espero que não seja, mas todo mundo, seus colegas de trabalho, o parente, que é coisa mais probatória que parente, que você não escolheu essa pessoa para estar na tua vida. Está lá uma figura, ou gosta de você, ou não gosta, e eu tenho que criar uma estrutura interna que depende da minha fé e de diversos conjuntos, né, conhecimentos em prática para lidar com essa pessoa, porque é aí que eu estou aprendendo. Quando chega uma doença para você, eu não estou falando você, eu falo assim para mim, né? Quando chega uma doença para mim, ela não é para me derrubar. Essa doença, ela vem para te fortalecer. Parece meio fora de propósito, e eu vou fazer só uma citação rápida. Tem um alemão que ele criou a nova medicina germânica. Isso aí foi nos anos 50 do século passado. Eu não tinha nascido ainda, só avisando, né? Não sou tão velho assim, não tão idoso assim, velho não. E mesmo se eu tivesse, né? Não tem problema. O que aconteceu? Ele descobriu que tinha um câncer generalizado no corpo dele. Câncer, né? Na década de 50 do século passado, eu estou com câncer, o cara começa a gritar de dor, toma morfina, acabou o problema dele, espera o cara ir embora. Né? Esse cara fez pesquisa, falando do cara, né? Desculpa, esse doutor Hillman,
ele começou a fazer uma pesquisa para identificar nas pessoas alguma causa que não fosse clínica. E ele descobriu, como são feitas as pesquisas hoje, que são verídicas, que mais de 80% a 90% da causa das doenças são de origem psicológica. E ele fez um tratado, né, eu tenho um livro lá que é traduzido, enfim, que fala cada doença que tem no corpo, não todas, né, mas as mais comuns, né, enfim, que a gente vê mais aí, qual doença ou qual causa psicológica que essa doença é originária. Né? Então, tudo isso é para nós, simples participantes do mundo, né, entender que a gente tem uma capacidade grande de ter todas essas informações e tirar o melhor proveito para a gente. Na parte espiritual, não muda nada. Vai falar aqui, alguém precisa falar para a gente que a tristeza é ferrugem do espírito. Adianta eu ter um problema, chegar aqui e descarregar em vocês, porque eu tenho um problema em casa, porque o boleto da semana passada atrasou, enfim, vou soltar uma lista, adiantou alguma coisa? Se a gente fosse, se fôssemos íntimos, pô, e aí, vamos tomar um chopinho, vamos conversar, chopinho não, chazinho, vamos conversar, é uma outra conversa. Mas, para o nosso relacionamento normal, não. A gente tem que, como eu te falei para vocês, a gente tem que pegar essas informações que nos nutrem de coisas boas e pô-las em prática. É aí que entra a leitura, de novo, voltando um minutinho, daqueles itens do Livro dos Espíritos que tem que ser lidos e digeridos por nós. Digeridos é informação, ver como você pode aplicar, que é uma dificuldade, não é fácil, né? Um minutinho. E partir para as... Bom, eu agradeço vocês aqui. Vamos só fazer umas vibrações para a gente poder encerrar. De novo, por favor, todo mundo sentadinho bonitinho, mãozinha para baixo, olhinho fechado. Então vamos vibrar pelo nosso país, pelos governantes, por todas as pessoas aqui do SEAC, do lado do Ser Cristão, que é nosso órgão principal, nossa casa mantenedora. Vibrar por todos vocês assistidos, todos aqueles que têm necessidade, que estão nos hospitais, que estão passando por situações belicosas, né? Situações de provação, como as que nós falamos agora. A gente tem que se esforçar, dar força, que a espiritualidade os encha, no bom sentido, de forças para a superação dessas dificuldades, e que essas dificuldades, vocês podem ter certeza que um dia vão ser as conquistas que a gente teve. E eu queria pedir em especial vibração para uma colega nossa aqui do SEAC, que está na UTI e vai passar por procedimentos cirúrgicos amanhã. Nossa especial vibração para Maria Rattori. E vamos ter um minutinho, vocês em silêncio, fazerem vibrações para vocês, para os seus parentes, para os seus amigos, para quem vocês quiserem. Isso. Então, muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.